Boa tarde a todos, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um evento de capacitação. Esse evento está sendo feito em conjunto, numa parceria do SEDUC, com o Programa de Preparação para a Aposentadoria da área de saúde. E hoje trazemos como tema orientações sobre regras de aposentadoria, sobre aposentadorias e pensões. E para falar desse assunto, nós temos aqui o João Henrique Souza, ele é diretor do Serviço de Legislação e é uma pessoa super capacitada para estar aqui conosco, dando as orientações, as normas e as principais questões sobre esse tema. Então, convido o João para estar conosco nesse momento. Boa tarde. O pessoal conhece aqui no tribunal como Souza, né? Sou diretor do Serviço de Legislação. Vamos falar um pouco sobre as regras da aposentadoria, os reflexos dela nas pensões, né? Falar um pouco sobre o abono de permanência e, para começar o debate, aí coloquei aqui umas duas perguntinhas iniciais para a gente ver como é que estão o pessoal em relação a saber a data da sua aposentadoria e ver se já foi solicitado alguma contagem, né, de tempo junto ao SELEG, que aí já dá uma outra visão, né, de quando vai se aposentar, certo? Então, temos aí duas perguntinhas básicas, né, para começar. Se você sabe quando irá se aposentar, né, se sim, não, ou apenas tem uma ideia, né? E aí vamos aguardar um pouquinho para ver se vocês podem... Teria também uma outra perguntinha básica ali sobre se já foi solicitado junto ao SELEG a contagem do tempo para a aposentadoria e o abono de permanência também, né? Aguardar um pouquinho o pessoal se manifestar nessas duas questões iniciais ali, só para a gente ter uma ideia. Então, para começo de conversa, na primeira pergunta, nós temos 39% responderam que sim. Certo. Né? Então tem bastante gente aí que não tem ideia, ou tem apenas uma ideia, ou não sabe realmente quando é que vai se aposentar, né? 17% não, e 44% não tem apenas uma ideia. Certo. Certo. É um número expressivo de servidores aí que não tem mais ou menos a ideia de quando é que vai se aposentar, né? E a segunda, então? Isso, e a segunda, Sandra, a segunda pergunta... Só um momentinho. A segunda pergunta, 51% sim, já solicitou o seu tempo de contribuição e deu 50%. Certo, é que vai mudando aqui, vai entrando um ou então, outro, mas já praticamente 50% sim, 50% não. Beleza, então tá. Já solicitaram. Aqueles que não solicitaram ainda podem solicitar ao SELEG a contagem de tempo para a aposentadoria e, lógico, vai ser feito também um levantamento para a concessão do abono de permanência pelas regras que estão vigentes, né? A preocupação maior do pessoal hoje é em relação à nova regra que está sendo encaminhada para o Congresso, né? Que pode nos afetar. Provavelmente, muitos vão ser afetados com essas regras, com essa nova regra. Mas aqueles servidores que já preencheram os requisitos para se aposentar, ou seja, pela regra do artigo 3º da 47, ou do artigo 6º da emenda 41, né? Ou até mesmo as outras regras, uma de transição, que seria o artigo 2º da emenda 41, e também o artigo 40 da Constituição, esses estão com o direito adquirido. O que a gente tem visto é que novas regras são editadas e estão preservando o direito adquirido dessas regras antigas, né, anteriores. Então, eu coloquei aqui apenas um conceito do direito adquirido, né, segundo José Afonso da Silva, e também a que está no artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil. Então, a princípio, aqueles que já preencheram os requisitos, ou seja, do artigo 3º,
do artigo 6º da 41, 3º da 47, ou os outros dois que já foi dito, tem preservado o direito adquirido. Claro que a gente preserva o direito de que só quando publicada essa nova norma que a gente vai dizer, ó, não, realmente foi preservado o direito adquirido, mas, a princípio, será resguardado esse direito, né? Bom, passando aqui a falar sobre as aposentadorias primeiro, antes da emenda 20, de 16/12/98, a aposentadoria integral exigia só apenas tempo de serviço. 35 para homem, 30 para mulher. Tem também a invalidez por doença especificada em lei, acidente em serviço e a moléstia profissional. Essas dariam direito ao servidor se aposentar pela integralidade antes de 16/12/98, certo? Também, na mesma data, também teria direito também à proporcionalidade. Quem tivesse já atingido 30 anos de serviço, né, ou para homem, 25 para mulher, também a invalidez comum, né, que era proporcional, às doenças que não são especificadas em lei, no caso, a pessoa se aposentava e seria contado quanto tempo de serviço ele tinha e seria feita a proporcionalidade de 35 anos para homem e 30 para mulher. A compulsória por 70 anos de idade. Aí tem também, atingindo a idade do homem, 65, também poderia pedir a proporcionalidade, se não tivesse ainda atingido os 35 anos de serviço, né? E 60 para a mulher, a idade também, né? Isso na proporcionalidade, na emenda 20, né? Antes da emenda 20. O reflexo da pensão, a pensão naquela época era integral, remuneração ou provento da data do óbito, né? Com paridade. O que é a paridade? É você receber o mesmo aumento, certo? Na mesmo percentual de aumento e a mesma data que o servidor da ativa está recebendo. Extensão do benefício, as vantagens, se for criado qualquer outra vantagem para os servidores da ativa, esse reflexo também era passado tanto para a pensão como para a aposentadoria, né? E não havia a exigência de contribuição, só a partir dali de 98 que passou-se de tempo de serviço para tempo de contribuição, né? Bom, pensão depois, aí vem um reflexo da pensão depois da emenda 20, que também era integral do cargo efetivo, também tinha a paridade e também foi mantido até a emenda 41 a extensão dos benefícios, né? Bom, aqui já passamos para os servidores que após a emenda 41, né, passam a exigir outros requisitos para se aposentar. O homem teria que ter 60 anos de idade, a mulher 55, 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher, 10 anos de serviço público, efetivo exercício, 5 anos no cargo efetivo e não há integralidade nem paridade. Nesse caso, do artigo 40, com a redação da 41, da emenda 41 de 2003, não haveria, o cálculo da aposentadoria seria pela média contributiva e não pela última remuneração do cargo. É isso que não dá a paridade para o servidor. Também as vantagens, a extensão das vantagens também não são mais dadas aos servidores que se aposentaram por essa regra. No caso da pensão, tá, a pensão tem um cálculo a partir dali que tem um limite do teto da Previdência, que hoje é de R$ 5.189,82, até aquele limite. O que ultrapassasse esse limite seria, então, 70% desse valor agregado a esse limite da Previdência de R$ 5.189,82. Também não teria a pensão à paridade e nem a extensão de benefícios. O que foi concedido para o servidor da ativa não estenderia para as pensões. É o caso aqui, exemplo, do servidor que se aposentou antes com paridade e veio a falecer depois da regra da emenda 41, certo? E aí o que acontece com essa pensão? Ela é calculada dessa forma,
tem o limite até o limite de 5.189 e dali o que ultrapassasse esse valor se somava apenas 70% desse valor. Daria o valor da pensão. O servidor técnico, por exemplo, com a lei hoje 13.317, passou a receber um benefício de adicional de qualificação, certo? De graduação, os 5%, essa pensão que foi concedida com a regra do artigo 40 da emenda 41, com a redação dada pela emenda 41, não tem direito a essa extensão do benefício. Então, ela não vai ter direito, mesmo que o servidor tenha, à época que estava trabalhando, a graduação e era técnico judiciário. Esse é só um exemplo para dizer qual o efeito desse benefício, né? Aqui também, né, pela regra aqui é apenas um resumo, né? 60 anos de idade, 55 anos de idade para 60 anos para homem, 55 para mulher, né? 35 anos de contribuição para homem, 30 para mulher, 10 anos no efetivo exercício, só para relembrar o que foi dito antes, né? Do artigo 40 com redação da 41. 5 anos no cargo efetivo, aposentadoria pela média, o reajuste é pelo regime geral de previdência social. Isso quer dizer o quê? Eu vou me aposentar e vou receber agora pelo INSS? Não. O que se aproveita do regime geral de previdência é o índice que vai ser concedido para aqueles benefícios da previdência social, será estendido àquele servidor que se aposentou pela regra do artigo 40, com redação dada pela 41. Então, isso é o reajuste pelo regime geral de previdência social. Tá? Não é que vai passar para receber pelo INSS. Não, continua recebendo pelo tribunal. Essa é uma dúvida que chegou a nós sempre lá no CELEG, perguntando se eu aposentar pela média contributiva, eu vou passar a receber só pelo INSS? Não, passa a receber pelo tribunal. O que vem de lá é apenas o índice que, se for concedido anualmente para o regime geral, passa esse mesmo índice a reajustar os proventos da aposentadoria ou da pensão, que foi concedida com a redação do artigo 40, né, com a redação dada pela 41. Pensão também, um resumo, pensão no limite de 5.189, que é o limite máximo para o benefício do regime geral, certo? O redutor de 30% ali é o quê? É o que ultrapassar esse valor de 5.189,82 é calculado apenas 70% desse valor e somado ao teto de 5.189,82, então fazendo com que o valor dos proventos da pensão civil tenha uma redução em torno de 30% do valor que ultrapassar o teto. Tá? Não vai ter paridade e também não tem a extensão do benefício. Aquele exemplo que eu agora passei para vocês, que o servidor que se aposentou e faleceu na regra do artigo 40, da redação dada pela emenda 41, a pensão passa a ter reajuste apenas pelo regime geral. Então, não vai ter paridade e também não tem a extensão desse benefício dos 5%, por exemplo, dos técnicos que têm graduação, que passaria também para a pensão caso ele tivesse se aposentado por outra regra que tivesse paridade e que a pensão também fosse concedida com paridade. Tá? Que a gente vai ver depois que vai ter outras regras que concedem a aposentadoria para o servidor e mantém a paridade e a extensão do benefício. Bom, servidores até 16/12/98, regras atuais. Aí vem o artigo 2º da emenda 41, que é uma regra de transição, mas também feito o cálculo da aposentadoria pela média contributiva e também sem a extensão do benefício. E claro que agrega aí um pedágio de 20% de contribuição, né? 20% do tempo faltante, que era, aliás, o tempo é contado até 16/12/98. O que faltar para atingir 35 anos para homem ou 30 para mulher de contribuição, se soma mais um pedágio de 20% dessa diferença. E aí sim
é possível se aposentar também pela média, reajuste pelo regime geral, né? Sem paridade e sem extensão dos benefícios. Passamos aqui, então, a regra de transição. É aquele servidor que ingressou no serviço público de 16 de 12 de 98 até 31 de 12 de 2003, então tem um intervalo. O servidor que ingressou no serviço público ali nesse período, ele pode se utilizar da regra de transição contida no artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003, combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional 47. É o quê? Ele tem que ter cumprido os requisitos de 60 anos de idade para homem, 55 para mulher, ter também 35 anos de contribuição para homem, 30 para mulher, tem que ter 20 anos de serviço público, efetivo exercício. Tá? Essa é uma exigência que não tem na regra atual do artigo 40 da Constituição, com redação dada pela Emenda 41. Então, os 20 anos está relacionado ao artigo 6º. Vamos ver depois que esse tempo sobe para 25 anos com a outra regra de transição, que é do artigo 3º. Ainda terá que ter 10 anos na carreira, 5 anos no cargo efetivo, que se der a aposentadoria, né? Com isso, ele tem direito a se aposentar com a paridade e com a extensão dos benefícios na forma da lei, né? Que for concedido aos servidores na ativa, esse servidor aposentado pelo artigo 6º da Emenda 41 vai ter direito a levar para os proventos essa vantagem, né? Já para a pensão, não vai ter a mesma regra para ela. Ela vai ter o limite de 105.182, é o cálculo, né? 189,82, com redutor de 30%, mas, embora o servidor se aposentando pelo artigo 6º tenha paridade e extensão do benefício, isso não vai ser dado à pensão por conta da morte do servidor. Passou a pensão, ela perde a paridade e perde a extensão desses benefícios, né? Tá? Aqui aqui vamos passar para a regra do artigo 3º. Servidores têm que ter ingressado no serviço público até 16 de 12 de 98. Regras do artigo 3º da Emenda 47. Lá se exige o quê? 60 anos de idade, 50 para homem, 55 para mulher. Aqui tem a possibilidade de redução da idade em relação ao tempo de contribuição. Cada ano que ultrapassar o limite para o homem ou para a mulher, 30, 35 anos, é reduzido um ano da idade do servidor. De 60 para 59, ou de 55 para 54, e a servidora ou o servidor teria 31 e 36 anos de contribuição. E assim, cada ano que vai agregando a mais do que 35 anos para o homem ou 30 para a mulher, vai reduzindo essa idade até chegar um limite, né, de que ela pode se aposentar com todos os seus direitos adquiridos ali, com direito à paridade e à extensão dos benefícios. E agora, nesse caso do artigo 3º, a pensão também leva a paridade e leva também a extensão desse benefício, embora o cálculo seja o mesmo. O cálculo que o da pensão é até o limite da Previdência, 5.189,82, esse é o limite atual hoje, né? E o que ultrapassar esse valor é reduzido 30%, ou somado a esse teto, os 70% que ultrapassar. Tá? Com extensão do benefício de paridade e a paridade e a extensão dos benefícios que porventura tem. No caso que eu usei como exemplo, do técnico aposentado pela regra do artigo 3º e tenha falecido e veio a gerar uma pensão civil, esse servidor terá direito, então, aliás, a pensionista terá direito
a requerer o benefício da extensão do adicional de qualificação de graduação, se o servidor, quando ativo, tinha graduação e era técnico judiciário, né? As diferenças entre esses sistemas são a aposentadoria pela média contributiva, né? E as regras de transição ou do artigo 2º. O artigo 2º já não guarda essa paridade, né? Vai pela média. Já o artigo 6º da 41 e o 3º da 47 passam a ter, então, a integralidade e a diferença do novo sistema, né? O reajuste pelo regime geral, aumento de 7 anos de idade mínima para aposentadoria na transição, certo? Exigência de 20 anos de serviço público, né, para o artigo 6º e 25 anos para o artigo 3º, né? Exigência de 10 anos e 15 anos de tempo na carreira, na transição, aplicação do redutor nas pensões, com certeza vai ter que fazer aquele cálculo, pegar o teto da Previdência, 5.189 e 82, e o que ultrapassar soma-se apenas 70%. É o redutor de 30% que eles chamam. Previdência complementar, aí sim, quem entrou no judiciário ou no serviço público, né, a partir de, ou antes, né, de 14/10/2003, ele mantém a regra da integralidade pela média contributiva, né, e passando essa data ele passa então a contribuir para a previdência do servidor apenas até o limite do regime geral, que hoje está em 5.189,82, certo? A forma do cálculo para a média contributiva, né? O servidor que ingressar após a aprovação da emenda será aposentado com a média das remunerações efetuadas durante toda a vida funcional. Tá? Pegando aí, nesse caso, 80% das maiores remunerações laborativas, dos 35 anos do homem ou dos 30 anos da mulher, e faz a média contributiva das 80%, né? As 80% das maiores remunerações. Aí o que acontece é tu pegar 28 anos de contribuição para o homem, as maiores, e 24 anos para a mulher. Bom, isso é mais ou menos a base aí das regras atuais, né? Quanto às regras que porventura possam vir do Congresso, não dá para se falar muita coisa. O que se tem é que vão se exigir idade mínima de 65 anos, tanto para homem como para mulher. Vai ter também, como todas as outras regras ali que vieram, alguma regra de transição que temos que esperar para ver o que vai acontecer, certo? Falaram em que a pessoa que tenha 50 anos de idade provavelmente não atingirá essa regra, ou passará por uma regra de transição também, porque tem 50 anos de idade. Isso tudo tem que esperar o Congresso apreciar, publicar essa nova regra, para a gente poder ter acesso e noção e poder passar para todo mundo, que vai ter bastante gente que vai querer saber como é que vai ficar, e a gente vai tentar, quem sabe mais tarde, fazer uma nova palestra aí a respeito de aposentadoria e passar essa orientação sobre a nova regra. Por enquanto, não podemos falar muita coisa sobre isso, a não ser especulações, o que falam por aí, né? Bom, passamos agora para abono de permanência. Temos aqui uma enquetezinha aí de duas questões para o pessoal responder, né? Aqueles que já fizeram o levantamento junto ao CELEG provavelmente já têm uma noção de quando é que é o abono de permanência. Às vezes esse abono vem depois de atingir a regra do artigo 3º ou do artigo 6º, vai depender um pouco de cada caso, né? Então, Souza, nós temos 51% das pessoas sabem o que é o abono de permanência, 38% mais ou menos, e temos os 10% ali que não sabem. Certo.
A outra pergunta era quando terá direito ao abono de permanência, Sim, né? sim. Se ele sabe quando. 45% respondeu que não. Uhum. 41% que sim. Como eu havia dito, o pessoal que já fez o levantamento de tempo de contribuição junto ao CELEG, que na outra enquete que a gente fez ali no início da palestra aqui, o pessoal, uma maioria, a metade do pessoal já fez esse cálculo. Então, no cálculo que a gente faz no CELEG, a gente já observa também o requisito do abono de permanência, né, para saber, para já passar para o servidor quando ele poderá receber esse abono. O abono pode vir numa regra de transição, que é o artigo 2º, certo, da emenda 41, como também pode vir no próprio artigo 40 da Constituição, com a redação dada pela emenda 41, que aí teria que ter preenchido todos os requisitos. No caso do artigo 2º, ele vai ter que ter aquele pedágio. Não se está concedendo abono quando o servidor preenche o requisito do artigo 3º, por falta de previsão legal para concessão quando preenchido esse requisito. Então, às vezes, o pessoal que fez o levantamento, ou que vão fazer futuramente, o abono ou sai antes, ou às vezes até depois da regra do artigo 3º da 47, que é o mais procurado pelos servidores, que dá paridade tanto para a aposentadoria quanto para a pensão e extensão dos benefícios, né? Então, aí no caso, a gente está vendo aqui, vamos passar aqui o abono. A primeira hipótese está prevista no parágrafo 1º do artigo 3º da emenda 41. O direito de se aposentar voluntariamente, com tempo mínimo de 25 anos para a mulher e 30 anos para a proporcionalidade, né? Tá? Essa regra praticamente não está tendo servidor que receba o abono por essa regra. As duas seguintes é o que mais está sendo concedidos, tá? Bom, essa aqui é a redação, né? O servidor que trata este artigo, que opta por permanecer em atividade, tendo completado a exigência da aposentadoria voluntária e que conte com no mínimo 25 anos de contribuição se mulher ou 30 anos de contribuição se homem, fará jus ao abono de permanência equivalente ao valor. O que é o abono? Está ali dizendo, ó, é o equivalente o valor da sua contribuição previdenciária. Ah, eu fico isento da contribuição previdenciária? Não. Você continua contribuindo para o regime próprio e, em contrapartida, recebe um abono, uma indenização do mesmo valor correspondente à contribuição previdenciária. Então, você, no seu contra-cheque, aqueles que estão recebendo devem já ter observado, ele vai ter a rubrica do abono de permanência e lá embaixo vai ter ainda a contribuição previdenciária, os dois com os mesmos valores, né? E aqui está dizendo já, para aqueles que não sabem o que era o abono de permanência, né? É o quê? É um abono que se dá para o servidor que preenche o requisito para se aposentar, mas permanece na ativa, com a exceção do artigo 3º, que mesmo que ele preencha esse requisito, como não há previsão no próprio artigo para a concessão do abono, ele não recebe. Mas, em contrapartida, o artigo 6º da 41, mesmo não tendo, ele, pelos requisitos, ele acaba preenchendo o requisito do artigo 40 da Constituição e no parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição vai prever o abono de permanência. Então, o artigo 40 está ligado com o artigo 6º. Então, se preencher um dos dois requisitos, certo? Se preencher o 6º, que é o que sai com paridade menos para a pensão, passa a receber o abono por conta do artigo 40 também, que ele já está preenchido. Provavelmente até antes, né? Dependendo do tempo de serviço público do servidor. Tá? E continua recebendo até a compulsória ou, claro, se ele vier a se aposentar antes da compulsória por alguma regra que seja mais benéfica, ou que ele entenda que seja mais benéfica e que venha a se aposentar, ele que acaba não recebendo mais o abono de permanência. Bom,
já tinha falado, a segunda hipótese do abono de permanência está prevista no artigo 40, parágrafo 19. Aí os servidores, para aqueles servidores que, após 31 de 12 de 2003, data da publicação da emenda 41, implemente todos os requisitos para se aposentar voluntariamente. Então, esses recebem o abono de permanência. A outra regra, que seria... Aqui está o texto da Constituição, né, o artigo 40 e o parágrafo 19, que diz que o servidor de que trata esse artigo, que tenha completado a exigência para a aposentadoria voluntária estabelecidas no parágrafo 1º, inciso 3 e a linha A, e que opte em permanecer em atividade. No caso do abono de permanência, embora o parágrafo 19 diga que ele tem que optar em permanecer em atividade, a gente fez uma consulta para a administração se era necessário que o servidor se manifestasse a respeito disso para poder, então, desencadear a concessão do abono. A administração entendeu que a gente iria continuar fazendo como a gente já fazia antigamente, continuar fazendo de ofício o levantamento para concessão do abono sem a necessidade de que ele venha optar em permanecer. Claro que se ele vai ter ciência de que foi concedido esse abono de permanência para ele, e ele vai saber, claro, ali que ele está preenchendo os requisitos para se aposentar. Claro, no caso da regra do artigo 40, parágrafo 19, média contributiva, sem paridade, sem extensão do benefício. Então, pode se aposentar? Pode, mas essa vai ser a regra que ele vai se aposentar. Alguns permanecem, ou quase todos, não tenho aqui a noção aqui. Não teve ainda nenhum servidor que tenha chegado a esse requisito e pedido aposentadoria pelo artigo 40. Então, eles aguardam, recebendo o abono de permanência, até que chegue outro artigo, ou o 6º da 41, que dá a paridade para a aposentadoria menos para a pensão, ou até mesmo o artigo 43, ou o artigo 3º da 47, que lhe dá tanto a paridade como extensão do benefício para a aposentadoria e pensão. Passamos aqui para a regra do artigo 2º, parágrafo 5º da emenda 41. Essa é aquela regra em que o servidor é contado o tempo de contribuição até 16 de 12 de 98, e depois a gente pega a diferença que falta para ele completar 30 ou 35 anos de contribuição e multiplicamos por 20% e agregamos a esse tempo total de 35 ou 30 anos aquele percentual ali de 20%. Preenchido esse requisito, o servidor tem direito a se aposentar sem paridade e pela média contributiva, e com a previsão, no parágrafo 5º, de que o servidor vai ter direito ao abono de permanência. Vários servidores já acabam adquirindo esse direito, permanecem na atividade e começam a receber o abono de permanência. Friso, não precisa requerer o abono de permanência. Nós do SELEG fazemos todo ano, agora com anos mais para frente, a gente está fazendo já com mais antecedência o levantamento de todos os servidores que têm direito a receber o abono de permanência. E toda vez que um servidor vem averbar tempo de contribuição de outro órgão ou da iniciativa privada e que a gente faz uma recontagem, verifica se o servidor tem direito ao abono de permanência, quando vai ter, e a gente deixa anotado, assim que chegar a data, é feito um PROAD de abono de permanência, feito também o levantamento, o mapa de tempo de contribuição, submetemos à Secretaria de Gestão de Pessoas e esta defere o abono por competência delegada pela presidência e nós fazemos o registro no sistema de RH e encaminhamos ao preparo de pagamento para que ele também registre lá na folha de pagamento. Às vezes ocorre na concessão do abono de permanência ser numa data posterior ao fechamento de folha. Não se preocupe, ele fechou, a data que ele completa o abono de permanência, ele passa a receber. Mesmo que não entre na folha daquele mês,
colocado no mês seguinte, retroativo à data que ele implementou o direito. O valor vai vir retroativo também. Tá? Aqui está a redação do artigo 2º e lá no parágrafo 5º a mesma redação, dizendo que o servidor que trata esse artigo tenha completado a exigência para a aposentadoria voluntária estabelecida no CAPT e opte por permanecer em atividade e fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a exigência para a aposentadoria compulsória contida no artigo 40 ou ainda se ele vier a se aposentar antes dessa data da compulsória, né? Pode ser que ele queira se aposentar antes, a partir da aposentadoria a gente vai fazer vai cessar o pagamento do abono de permanência. Tenho atendido vários servidores que querem saber o que é que vão levar, o que é que não vão levar para a aposentadoria, e aí, pelo contra-cheque, a gente avisa, ó, essa rubrica, por exemplo, o abono de permanência, você deixa de receber a partir do momento que te aposentar. E também o vale alimentação e outras rubricas que não leva para a aposentadoria. Mas, em relação ao abono de permanência, a gente deixa claro para o servidor que assim que ele se aposentar, não é compulsório, é voluntário, mas ele passa a não receber mais o abono de permanência. E, só que temos ainda no Congresso o projeto de emenda constitucional número 139 de 2015, prevendo o fim do abono de permanência. Não sei se vai passar pelo Congresso, estamos aí aguardando, está lá para ser julgado, e a redação que está nessa PEC é no artigo 1º, ficam revogados o parágrafo 19 do artigo 40, onde está previsto o abono de permanência, o parágrafo 5º do artigo 2º e o parágrafo 1º do artigo 3º da emenda constitucional 41. Revogando esses dispositivos, acaba-se o abono de permanência. Por enquanto, não temos nada, só temos uma PEC em trâmite. Se vai passar pelo Congresso, a gente vai ter que aguardar. O que vai passar, não sei. Então, vamos aguardar. E, por enquanto, a gente está fazendo levantamento e toda vez que o servidor tem direito, a gente vai colocar para a administração para que seja concedido. Tá? Até foi a explanação que foi rápida, teria mais tempo aí para a gente falar sobre a aposentadoria, né? Mas vamos deixar um pouco para o pessoal fazer os seus questionamentos. Vamos ver se tem algum questionamento para a gente responder aqui. Já dizendo, se tiver algum questionamento mais que precisa um pouquinho mais de estudo, a gente anota e responde por e-mail, tá? Vamos lá. Tem que aguardar um pouquinho, né? Então, o pessoal que tem alguma dúvida do que foi passado ou que não está aqui nessa palestra e que está com dúvida em alguma coisa, pode fazer o questionamento, que se tiver possibilidade, a gente já responde. João, temos uma pergunta aqui da primeira vara de Lages. Uhum. Ela não se identificou com o nome, mas é de primeira de Lages. Como Certo. fica a situação das regras dos pontos e se aplica a nós? As regras dos pontos. A primeira de Lages poderia... É o Marco Antônio. Certo. Você poderia especificar, Marco Antônio, quais seriam essas regras dos pontos? Enquanto isso, eu vou passar para outra pergunta da Deice. Os aposentados recebem auxílio saúde? Sim, os aposentados, como o auxílio saúde está regrado por uma portaria interna do tribunal. Então, ali diz quem são os beneficiários do auxílio saúde. E está dizendo que os servidores inativos são beneficiários. Então, independente de você se aposentar ou não, você continua recebendo e obedecendo às regras da portaria. Tem que comprovar o pagamento, né, desse benefício de saúde, do plano de saúde, o valor, a atualização desses valores, mas permanece, o auxílio saúde permanece enquanto a administração ter condições de fazer esse pagamento aí
por conta de verbas, né? Depende de verbas, mas a princípio não tem nada cortado aí de verba de saúde, tá? Até foi majorado outra vez agora o valor, foi para 330 novamente, né? E vai mantém para os proventos, o servidor aposentado pode continuar requerendo o auxílio saúde. O Sidney pergunta, inativos contribuem para a Previdência? Sim, continuam contribuindo para a Previdência. A única diferença que ele tem para o servidor ativo é de que ele fica isento, ou melhor, não tem contribuição previdenciária até o limite do teto do regime geral, que é hoje R$ 5.189,82. Então, até ali, ele não contribui com previdência. Vai contribuir no que ultrapassar esse valor. Se ele ganha 10, então até de 5.189 até 10 mil, ele contribui 11% sobre esse valor, certo? Marco Antônio de Lages, a licença não usufruída será indenizada pelo TRT? A licença prêmio, provavelmente ele deve estar perguntando, né? Uhum. Por hora não tem nada contrário. O servidor pode utilizar essa licença prêmio em dobro para aposentadoria, certo? Como tem uma regra, as regras provavelmente vão ser alteradas agora com um novo projeto que está no Congresso, né, que vai para o Congresso. Era uma opção, alguns servidores até questionaram comigo a respeito disso, de poder utilizar esse tempo de fictício da licença prêmio em dobro para a aposentadoria e atingir os requisitos do artigo 3º, o artigo 6º, né, antes da entrada em vigor dessa nova regra e com isso se aposentar pelaquela regra. Eu entendo que sim, que é possível, tá? A contagem em dobro para a aposentadoria mesmo depois de editada a regra nova, né? E com isso obter tempo suficiente e tempos de contribuição suficiente para se aposentar pela regra anterior, o direito adquirido. E caso o servidor não venha a utilizar para a aposentadoria, não usufruir em atividade, hoje tem previsão, tanto do CSJT quanto aqui do tribunal, de que é indenizado. Certo. A Heloísa pergunta, as verbas que serão excluídas quando da aposentadoria? Bom, vamos pensar assim, alguns servidores têm peculiaridades diferentes. Não vou falar aqui dos agentes de segurança que têm a gratificação da atividade de segurança, que essa, embora haja uma contribuição, não levam para a aposentadoria com paridade a essa vantagem, certo? Eles vão ter o reflexo se caso se aposentar pela média contributiva. Já no servidor que não tem essa peculiaridade, o oficial de justiça, por exemplo, tem a gratificação de atividade externa. Esse leva a essa gratificação. Bom, as que não levam seriam o vale alimentação, porque só pago para servidor ativo, o abono de permanência se estiver recebendo, tá? A opção da função, se estiver exercendo e não tiver o direito a levar a opção que estava prevista no artigo 193 da Lei 8.112, que é o quê? Essa opção ele pode levar se ele tiver 5 anos ininterruptos ou 10 intercalados de exercício efetivo de função até 18/1/95. Então, se ele tiver o exercício efetivo de 5 anos ininterruptos, não pode ter nenhuma falta no meio dele, ou qualquer espaço, aí teria que ser levado em consideração os 10 anos, aí talvez precise mais tempo, né, de exercício para poder chegar a esse tempo, mas se não tiver, ele também não leva, se ele não tiver direito a essa vantagem do artigo 193, ele não leva também a opção da função comissionada. Os adicionais de treinamento também deixam de ser pagos. Aquele que é de 1%, limitado até 3%, né, por cada 120 horas de curso que o servidor tenha realizado. Essa da rubrica também não leva. Tá? Então, eu acho que pode ter alguma outra ali que a gente eu não lembro agora, mas as principais seriam essa.
o abono de permanência, o vale alimentação, que dá um reflexo grande, né? O abono de permanência, vale alimentação e a opção da função comissionada, se caso não preenchido o requisito do artigo 193. Caso preenchido o requisito do artigo 193, teria também que ver qual é a função exercida naquele período lá, para que ele leve para a aposentadoria aquele. Alguns servidores saem, estão exercendo um cargo comissionado hoje, e lá naquela época ele tem 5 anos ininterruptos de um FC4. Ele vai levar a FC4, não vai levar a opção do CJ. A mesma coisa ocorre também o inverso. Se lá naquele tempo, até 95, ele exercia cargo em comissão, CJ1, CJ2, CJ3, e ter nesse tempo de 5 anos ininterrupto, 2 anos dessa função mais alta, ele acaba levando não a que ele exerce hoje deve ser 4, mas sim a de CJ que exercia naquele tempo. Tá, o Marco Antônio, só voltando à questão dos pontos, ele coloca aqui 85 e 95. Não sei se era aquela contagem que somava e dava entre idade e... Sim, a idade e tempo de contribuição. Ele diz o que ele quer saber desses pontos? Ele pergunta como fica a situação dessa regra, se isso se aplica para nós. Olha, teremos que ver o que vai sair. É pela regra nova, né, que ele está querendo saber se pode vir alguma coisa nesse sentido, né? Hoje é isso, né? Hoje a gente tem 35 anos de contribuição e 60 anos de idade dá 85 para o homem, né? E 30 para a mulher, 55, 85 para a mulher, né? A Soraya, ainda sobre a questão se na PEC está contemplado o fim do pagamento das licenças prêmios não gozadas. Na PEC 139, não. Eu até fiz questão de relacionar o que está dentro da PEC. A PEC está com o artigo 1º, ficando revogados os parágrafos apenas do abono de permanência. Não fala nada da licença prêmio. Certo. A Neuza está perguntando, poderia falar um pouco sobre aposentadoria especial? Bom, essas aposentadorias especiais aí amplas, né? tem regra específica, tem que ter os 25 anos de atividade especial para que a gente analise. Tá? É o caso dos médicos, dos dentistas. Ela é da área de saúde? Tá? E aí o que a gente pode fazer? No caso, a gente está analisando, tem alguns servidores que estão pedindo, como agente de segurança, oficial de justiça, que querem se enquadrar nessa aposentadoria especial e acabam não tendo a regulamentação completa. Tá? Não tem regulamentação para que esses servidores possam ser aposentados pela especial. Tá? Agora, o caso da saúde, tem os médicos, que já temos caso de um servidor que se aposentou, certo? Pela regra especial, é um médico, né? Tá? Ele tinha 25 anos de atividade médica, então ele se aposentou pela média contributiva e sem paridade. É isso que é a aposentadoria especial. Ele pode se aposentar? Pode, pelo especial, só que não leva a paridade e nem a extensão dos benefícios que forem concedidos posterior à sua aposentadoria, né, aos servidores da ativa. A Luciana, da Terceira Vara de Florianópolis, pergunta: uma servidora que ingressou no tribunal em 89 e que completa 30 anos de serviço, com 52 anos de idade em 2019, ela terá direito à redução na idade ou vai ter que trabalhar até os 55 anos de idade? Luciana, né? Luciana, olha aí, hoje eu teria que fazer o cálculo, né, para saber direitinho específico dessa servidora, quanto tempo ela teria que trabalhar a mais para reduzir a idade, né? E só que ela tem uma expectativa de direito para 2019 e temos agora no Congresso andando uma reforma da Previdência que pode nos atingir. Eu também estou na mesma situação, eu preencho o requisito do artigo 3º no aniversário em 2023, quer dizer, falta um pouquinho de tempo, mas
é só uma expectativa de direito, não é um direito adquirido. Então eu não tenho como dizer para ti se vai haver ou não um reflexo. Penso eu que vamos talvez pegar uma regra de transição, mas não dá para dizer que em 2019 eu consigo me aposentar pela regra do artigo 3º, que reduz a idade. Aí temos que esperar a nova regra, porque tá para sair. Se não sair, vai ter redução de idade, aí teria que fazer o cálculo, que aí tem que levar em consideração a idade, tempo de contribuição, não é tempo mais de serviço, tá, viu? É tempo de contribuição agora. Tá? Tempo de serviço era antes da emenda 20. Hoje é tempo de contribuição, tem que estar comprovada a contribuição. Tá? O André Luiz Hortman pergunta, se quando a gente se aposenta, volta a pagar o INSS? E se positivo, qual a alíquota? Como é que é? Se ele se aposenta... Se ele volta a pagar o INSS. Não, ele não volta a se aposentar. Ele não volta, ele continua pagando. Porque se o servidor está na ativa, já está pagando o INSS. Isso. O servidor que se aposenta, como tinha já explicado há uns minutos atrás, o servidor que se aposenta hoje, qual é a contribuição previdenciária dele? Ele vai ter até o limite de 5.189,82 isento, e o que ultrapassar esse valor, ele paga 11%. Ele continua pagando, só que com um valor, um percentual em cima de um valor menor. O Gil pergunta, que documentação devo apresentar para averbar tempo de contribuição para o IPESC? Do IPESC, né? É do Estado. Então tem que pegar Lá, né? Tem que fazer um PROAD pedindo a situação funcional. O CIGEB vai fornecer uma certidão, certo? Para que tu leve no IPREV, provavelmente é o órgão da Previdência, né? Do Estado. E eles vão emitir uma certidão de tempo de contribuição tua, direcionada ao Tribunal Regional do Trabalho, vai virar ao tribunal, faz um PROAD de averbação, de tempo de contribuição, vai ser processado, vai ser averbado e dado ciência para ti que foi averbado o tempo de contribuição do IPESC. Tá? A Letícia pergunta, para ter direito ao bônus de permanência para a mulher, tem que ter 25 anos de contribuição no serviço público? Não. Por que não? Porque as regras que dão o abono, que é o parágrafo 19 do 40 e o artigo 5º o parágrafo 5º do artigo 2º, não exigem o tempo de serviço público. Exige o quê? Que o servidor tenha entrado no serviço público, no caso do artigo 2º, antes, tá? De 16/12/98, certo? E aí, ali a gente conta o tempo de contribuição. Até aquela data, a gente conta o tempo de contribuição, 16/12/98, depois fazemos o cálculo para saber quanto tempo resta ainda para completar os 30 anos. Ali, 30 anos de contribuição. Calculamos mais 20%, que é o pedágio, e aí vai dar uma data à frente dos 30 anos, provavelmente 32, 33, dependendo da quantidade que faltava para te completar, lá de 98 até 30 anos de contribuição, para saber, aplicando esse percentual de 20%, isso ali vai a 32, 33, 31, depende. E aí é concedido o abono em cima dessa regra. Essa regra dá direito ao quê? À aposentadoria, sem paridade pela média contributiva, sem extensão dos benefícios que serão concedidos, ou que porventura virão ser concedidos após a tua aposentadoria aos servidores da ativa. O nosso colega Maurício pergunta, ou seja, faz um comentário, agradece pela excelente palestra, e ele pergunta, o tempo trabalhado na Sociedade de Economia Mista Banco do Brasil é contado como tempo de efetivo exercício no serviço público? Bom, é Maurício, né? Isso. Maurício, o TCU, que é o órgão que vai julgar por último, né, as nossas aposentadorias, nossos atos de aposentadoria, respondeu uma consulta agora recente ao STF para dar o conceito de serviço público para ingresso
contido no artigo 3º, no caput do artigo 3º da 47, ou no caput do artigo 6º da 41, que tem que ter ingressado o artigo 3º da 47 tem que entrar no serviço público antes de 98. Já o artigo 6º tem que entrar antes do 31/12/2003, ingressado no serviço público. Para esse fim, o Banco do Brasil não é contado como ingresso. Agora, para efeito da contagem dos 20 anos para o artigo 6º ou 25 anos de serviço público do artigo 3º, é sim contado como serviço público, sim. Tá? O que precisa? Geralmente tu trabalhasse no Banco do Brasil e pelo regime CLT. Então, para averbar esse tempo no tribunal, tu vai trazer uma certidão de tempo de contribuição fornecida pelo INSS. O INSS certifica, embora no rodapé da certidão do INSS diga que é efetivo exercício, ele não pode certificar isso. Ele certifica tempo de contribuição. Isso. Aí o que é que você vai? Para fazer a averbação desse tempo do Banco do Brasil para efeito de serviço público, tu vai até o Banco do Brasil, né, e pede para eles uma declaração da tua frequência durante o período que trabalhasse lá. E aí a gente vê, eles vão informar, e se tiver alguma licença sem vencimento, vai ser descontado, se tiver alguma falta, vai ser descontado, se não tiver nada, pega esse tempo completo e averba também como serviço público para fins do inciso 3º, do inciso 3 do artigo 3º da 47, que é aquele de 25 anos de serviço público, ou do artigo 6º, que é exigência de 20 anos de serviço público. O Diego pergunta, quem entrou depois de 2003 não tem paridade? No serviço público, não. Ele não tem paridade. Ele vai ser aposentado pela média contributiva da remuneração integral desde que ele tenha entrado antes de 14 de outubro de 2013, que aí passou a ter o teto, né? Passou o teto no serviço público. Tá? Antes disso, ele vai pela média contributiva, não tem paridade e não tem extensão do benefício. Ele vai receber a média contributiva e vai ter reajustes pelo o que for dado para o regime geral. Aí eles aplicam esse percentual que foi dado lá no provento ou na pensão que foi concedida nesse artigo, após 2003, né? Maria Ângela pergunta, homem que completou 53 anos de idade, com tempo de contribuição acima de 30 anos, é possível aposentar pela proporcional? Teria que fazer o cálculo direitinho, mas eu penso que não. Mas é um caso muito específico, assim. Eu peço até que vocês mandem para mim o questionamento via e-mail, que eu faço questão de responder, mas eu preciso fazer o cálculo direitinho, porque de cabeça assim é muito detalhezinho e eu não quero fugir aqui da palestra, que não é especificamente o cálculo de aposentadoria, porque senão eu tenho que buscar todos os dados, botar em máquina, saber dados, por exemplo, saber se teve afastamento, não teve falta, embora isso não está sendo levantado aqui, né? Mas eu preciso que, no caso específico assim, que vocês mandem para mim o e-mail, que eu faço questão de responder bem certinho, aí faço o cálculo e mando a resposta. Certo, vamos ver as próximas então, Souza. Quem sabe nas próximas, se for assim também mais específicas, tu vais dando a mesma questão, né? Isso. Por exemplo, José Carlos de Curitibanos, completo 20 anos de serviço público em fevereiro de 2017. Tenho que aguardar esta data, pois já tenho 61 anos e 35 de contribuição. Tá, olha só. Tu tens que preencher os requisitos todos para se aposentar, certo? Se esse requisito de 20 anos de serviço público, provavelmente estaria dentro da regra do artigo 6º da emenda 41, certo? Mas precisa preencher todos os requisitos. Mesmo que tenha 35 anos, 61 anos de idade, tem que preencher o requisito do tempo de serviço público, que é os 20 anos, tá? O Roberto da Segunda de Brusque. O tempo de serviço prestado nos Correios como empregado público pelo regime seletista conta como serviço público? Sim, é contado como serviço público e também, dependendo de quando tu entrou no tribunal, é possível até contar como licença-prêmio, tá?
tem que ter entrado aí no tribunal antes de 97. Porque ele pergunta se ele entrou no tribunal em 2000. Não. E trabalhou na ST de 92 a 2000. Não, ele não teria direito para a contagem desse tempo como tempo para ingresso no serviço público, né? Porque é a empresa, né? É empresa pública. Mas o cômputo desse tempo como serviço público dos 20 anos ou 25 anos é possível, sim. No caso, ele entrou em 2000 aqui, vai ser pela regra do artigo 6º. Isso tudo estamos falando, mas sem observar o que poderá vir aí na nova reforma da Previdência. Estou falando da regra atual. Ele entrou em 2000, foi depois de 98, então, regra do artigo 3º ou artigo 2º, artigo 3º da 47, artigo 2º da 41, ele não pode ser beneficiado, mas pode ser beneficiado pelo artigo 6º da 41, que entrou no serviço público antes de 2003, 31 de 12 de 2003. A Helena pergunta, férias não usufruídas nos últimos 2 anos são indenizáveis? Sim. O que a gente faz? O servidor se aposenta, tá? Não precisa pedir a indenização de licença das férias. Se tiver licença-prêmio, sim, é preciso que ele requeira a indenização para que a gente faça o levantamento. Já as férias, ela vai vir nas verbas rescisórias. 1 dia, 2 dias depois que o servidor está aposentado, o SIGEB faz o levantamento das verbas rescisórias, o levantamento do servidor, da frequência, e manda para a gente para fazer o levantamento de todas as verbas que ele teria direito a receber ou até mesmo devolver, porque pode ocorrer de um servidor ter recebido dia 22 o vale alimentação, os 22 vale alimentação correspondente a um mês inteiro, e se aposenta depois dessa data, antes do dia 30. Aí teria que fazer um cálculo para saber quantos vales ele teria que devolver. Da mesma forma com as férias. As férias a gente tem um limite. São 2 períodos mais a proporcionalidade do último período, vamos pensar assim. Então, se ela tem 2 períodos, seja completos, ou sejam 30 dias ou 20 dias de um período e 15 do outro, podem ser indenizados esses 2 períodos, mais a proporcional. A gente faz o cálculo, faz o levantamento, pega a entrada do servidor, data da entrada, vê quantos períodos aquisitivos ele tem até a data da aposentadoria e vê também no SRH quantos períodos aquisitivos ele já usufruiu, certo? Mas que não tenha perdido por algum motivo de ter saído do tribunal para uma licença sem vencimento, também isso aí vai ser descontado, vai contar como se fosse um período já gozado. E aí, o que sobra, muitas vezes é o quê? 10 dias do último período e mais uma proporcionalidade de 1, 2, 3, 4, 5 dozeavos, vai depender da data da entrada do servidor no tribunal e a data da aposentadoria. Entre essas 2 datas pode ter um saldo de férias de 10 dias, 20 ou até mesmo um inteiro, e pode ter também ainda uma proporcionalidade de dozeavos, né? 1 dozeavo, 12, 3, 4 ou mais. Mas vão ser indenizados 2 períodos mais a proporcionalidade. Maria Ângela pergunta... desculpa. Não, desculpa, eu peço desculpa. A Maria Ângela pergunta, o tempo de serviço de agricultura pode ser contabilizado no tempo do serviço do servidor público? Seria tempo rural, né? Isso. O tempo rural tem que ter contribuição. Tá? Hoje não se averba se não tiver contribuição. Então ele vai precisar ir lá no INSS e pedir uma certidão de tempo de contribuição. Lá o INSS vai verificar se houve contribuição nesse período ou não. Se houve contribuição, ele vai emitir a certidão desse tempo rural e a gente vai poder contar, tá? Esse tempo rural como tempo de contribuição. Caso não tenha, a pessoa, o INSS vai fazer um levantamento, se a pessoa quiser, do valor que terá que recolher daquele período para que seja contado esse período como tempo de contribuição. A Ângeles pergunta, solicitei a contagem do serviço em 2015.
Ainda está valendo as informações repassadas pelo SELEG ali contidas? Está valendo desde que ela não tenha feito nenhuma averbação de tempo posterior, né, a essa contagem. Tá? Se ela pediu a contagem, depois disso não mexeu em nada, não fez nada, está valendo. E também assim, 2015, ela tirou alguma licença sem vencimento, também poderia mudar a contagem também, né? Mas a princípio vale, com certeza. E ela ainda agrega aqui, se eu terei direito à aposentadoria voluntária integral a partir de 2017, nos termos da PEC lá 41, devo fazer a solicitação efetiva a partir de qual data? Bom, o processo de aposentadoria só sai ali do Serviço de Legislação quando do implemento dos requisitos. Se foi dia 17, quando é que ela falou que ela disse que ia completar? A partir de 2017, 23 Sim. de fevereiro. 23 de fevereiro, esse processo pode sair dali. O que a gente orienta é que assim, eu quero, assim que eu completar, eu já quero me aposentar. Então, o que a gente orienta? Olha, uns 15 dias antes, tu entra em contato com a gente te orienta a preencher a protocolar o PROAD com os documentos necessários para que seja feito o levantamento. Isso dá 15 dias é o tempo suficiente da gente fazer o levantamento do mapa de tempo de contribuição, fazer a informação e deixar prontinho para que quando tu completa a data, o requisito no dia 17 de fevereiro, né? A gente possa mandar para frente o teu processo de aposentadoria. Claro, não, eu quero me aposentar no dia 17. Não, acho que não tem condições, porque tu preenche naquela data, é só naquela data que sai o processo, começa tramitar o processo de aposentadoria. Então, isso demanda, tem que passar em algumas áreas, depende de despacho do presidente, assinatura do ato, depois do despacho, precisa a publicação e depois a disponibilização, né, no jornal, no DOI, que não é o DOI, né, DJ, Diário da Justiça do Trabalho, né, Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Então demanda no mínimo aí uma semana, 2, talvez um pouco mais, dependendo se não tiver nenhum problema com a aposentadoria. Se está tudo certinho, todo o tempo comprovado, bonitinho, então vai seguir o trâmite, mas não dá para se aposentar, pedir para aposentar na data que tu implementa o requisito. Isso é impossível porque não dá para a gente mandar antes o processo para frente, só naquela data. A Neila, mulher hoje com 32 anos de contribuição e 52 de idade, quando terá direito ao abono de permanência? Tem que fazer o cálculo também. Né? Então a gente pede para a Leila também. Sim, pede para a Leila fazer né? Isso, manda lá que a gente pede a contagem. A Luciana, se as regras mudarem durante o período em que se está contando a licença prêmio em dobro, a partir de quando será considerado o direito adquirido à aposentadoria? Bom, é como eu tinha falado ali a exemplo, né? Se você adquire o direito a se aposentar pela uma regra do artigo 6º, artigo 3º da 47, com o cômputo em dobro da licença prêmio, tá? E venha a pedir depois da regra nova, tá? Se você completar antes da publicação da regra nova, eu tenho como direito adquirido aquela data da contagem do tempo, porque aquele tempo ficto pode ser contado como tempo de contribuição para efeito do artigo da aposentadoria. Então, o direito adquirido vai dar a partir da data que você agregar aquele tempo de contribuição, o teu tempo ficto de licença prêmio em dobro. O Léo Anjo Zabotti, quem entrou antes de 98 e completou a regra 60 mais 35, precisa completar 20 anos de serviço público para obter proventos integrais? Sim, ele tem os 20 anos de serviço público, está na regra do artigo 6º. Então ele tem que completar, tá? Para poder se aposentar pela regra do artigo 6º. Entrou antes de 98, mas não tem 20 anos de serviço público, vai ter que completar os 20 anos de serviço público. E ele ainda acrescenta que ele entrou na Justiça Federal em 99, depois veio para a Justiça do Trabalho em 2006, por vacância, atualmente com 37 anos de idade. Entra em qual regra? É específico, né? Teria Também que mandar para nós lá para a e-mail, gente né, fazer Léo, o cálculo bem certinho. Tá.
O Fábio, quais são as regras de aposentadoria para quem entrou no tribunal a partir de 2005? Bom, quem entrou a partir de 2005, a regra é do artigo 40 da Constituição, não limitado ao teto da Previdência, né? Que seria só em 2013. Então ele sai se aposentando, tá? Desde que preenchido todos os requisitos, né? E do artigo 40, sem paridade pela média contributiva e sem extensão dos benefícios que foram concedidos depois da aposentadoria para os servidores da ativa. A Luciane ainda pergunta se as regras de paridade observarão o direito adquirido ou atingem também os já aposentados. Não vão. Como assim? Se os já aposentados também teriam algum reflexo, por exemplo, numa nova mudança da questão da paridade. Não. Aposentado ele está com o direito adquirido, né? Já se aposentou, está ali. O Luiz Berreta, a VPNI é mantida na aposentadoria? A VPNI. Vantagem. É os quintos, né? Que foram incorporados. Sim, essa rubrica vai para a aposentadoria, porque isso aí tu já incorporou ao teu patrimônio. Tá? E também é contributiva também essa rubrica, né? Contribui para a Previdência. A Helga pergunta, quem utilizou a licença prêmio para fins de completar o tempo de serviço e recebe o abono de permanência, perdeu o direito de usufruir esse período? Se ela uma vez pediu para contar isso para receber o abono de permanência, ela não pode mais usufruir esse benefício. Ela já utilizou né? esse benefício para receber um benefício da licença prêmio para receber um outro benefício. É irretratável isso aí, tá? Já houve casos em que os servidores, há um tempo atrás, não tinha ainda a possibilidade de serem indenizados dessa licença prêmio, e aí optaram, em vez de usufruir, contar em dobro para receber o abono de permanência. E nesse meio tempo veio a regra que poderia ser indenizado essa licença prêmio, e esses servidores acharam assim, sentiram-se prejudicados e queriam receber, voltar atrás, tirar esse cômputo do abono, a licença prêmio, e para poder indenizar. É irretratável. Pediu, não tem mais volta. Vai ser contado em dobro também para a aposentadoria, né? Depois de contado para abono, também é contado para a aposentadoria. A Sandra e a Vera, da Escola Judicial, perguntam, nas regras vigentes, atingindo 55 anos e 30 anos de serviço, a aposentadoria é integral e com paridade? Tá, tem que como fazer entrou, cálculo. né? Tá. Eu acho que essas pessoas estão perguntando mais mais específica porque não tinham feito então cálculo ainda. Eu até peço que elas façam o PROAD, tem lá o PROAD com o assunto tempo de serviço, contagem, e a gente faz toda a contagem direitinho. Provavelmente deve ser um caso específico dela ou de alguém que está assistindo, mas peça para fazer o PROAD ali, a gente faz a contagem, vai dar bem certinho a data da aposentadoria, do direito ao abono. Por enquanto, a gente está fazendo isso, né? O abono de permanência que pode ainda estar para ser extinto até por enquanto não, mas a gente faz todos esses cálculos. Certo. A Denise Suchara, vale a pena averbar tempo de contribuição para iniciativa privada quando o salário auferido era baixo? Vai depender da entrada dela aqui no tribunal. Se ela entrou antes de 98, tá, ou até 2003, ela pode ainda se beneficiar do artigo 6º da 40, hoje, né? O artigo 6º da 41 ou o artigo 3º da 47. Aí ali é tempo de contribuição, não vai sair pela média contributiva, vai sair pela última remuneração, então é mais vantajoso nesse caso. Agora, se ela vai sair pela média contributiva, é claro que pode, não sei se seria vantajoso, acho que não, né, averbar um tempo da iniciativa privada, onde o salário era salário mínimo ou um pouco mais que isso, que vai ter um reflexo na média contributiva mais tarde. A Lívia, servidor titular de cargo em comissão em outubro de 2014, tem direito ao regime antigo? Como é que é? Servidor titular de cargo em comissão em outubro de 2014, tem direito ao regime antigo? É que entendi. depende do ano que ela entrou, né? Ela tem que fazer comprovar um e-mail isso.
Ela é a entrada no serviço no judiciário até 14, ou no serviço público, né? Até 14. E aí tem que ver se esse cargo de comissão pode ser considerado como um ingresso. Depende de onde ela estava exercendo esse cargo de comissão. De segundo o TCU, tem que ser na administração direta. Isso, administração direta, fundacional ou autárquica, né? Então tem que ver direitinho, é um caso específico, era bom que ela consultasse ao CELEG, através de e-mail, pode ser também, já que ela não vai fazer uma contagem, né? Eu pulei a pergunta da Joyce aqui, Joyce, porque eu achei meio específica, mas eu vou voltar aqui então. Para um técnico que passa no concurso para analista, Certo. mantém-se as mesmas regras do regime anterior ou ele ingressará em novas regras? Não, ele mantém as regras porque ele vai, a não ser que nesse meio tempo do técnico para o analista haver alguma lacuna de tempo. Se ela pede vacância e entra no cargo de analista no mesmo dia que ela pediu a vacância, certo? Ou melhor, toma posse, né, no cargo de analista na mesma data em que ela requereu a vacância no cargo de técnico, ela mantém o vínculo com a administração, né? Não houve descontinuidade, então vai gerar a entrada de técnico como entrada no serviço público. E aí mantém a regra daquela época, né? A Neila pergunta, períodos de licença para tratamento de saúde são descontados na contagem do tempo de contribuição? Olha só, o tempo de licença de tratamento de saúde, não é por tempo de contribuição, não. O que acontece com a licença de tratamento de saúde é aquela que ultrapassa 720 dias durante o período em que ele tinha cargo efetivo, tá? Nós temos duas situações, que são os servidores que entraram antes de 12 de 90, que eram seletistas e passaram para cargo, que então, a partir daquela data que são contadas as licenças para tratamento de saúde até completar 720, 2 anos, tá? 720 dias. Então, o que ultrapassar esses 720 dias, de acordo com o artigo 103 da Lei 8.112, não é computado como efetivo exercício. Então, é descontado apenas do tempo de serviço público, certo? E do cargo efetivo. Mas tempo de contribuição, sim, é contado, sim. A Sirlene pergunta, quando já houve a implantação dos requisitos, pode-se pedir aposentadoria com data determinada? Sim, porque aí você já tem completado os requisitos para se aposentar, e se tu quer se aposentar posterior a essa data, você pode definir uma data que você queira. Ah, eu implementei hoje, dia 23 de setembro, o requisito para me aposentar. Então, mas não quero me aposentar hoje, nem semana que vem, eu quero me aposentar daqui a 2, 3 meses. Claro, não vai fazer um processo, não vai entrar com um processo de aposentadoria com um lapso de tempo para se aposentar de 2 meses para 1 mês e meio para frente, não dá mais. Porque tem algumas declarações que a gente exige que seja feita durante um período de 30 dias, que é a declaração do banco de conta individual e as declarações de que não acumula cargo, que não recebe pensões, tem que estar assim dentro de uns 30 dias de processamento dessa aposentadoria até a aposentadoria mesmo propriamente dita. Então, posso aposentar em novembro? Posso. Então, pega ali início de novembro ou até em outubro, pedindo que a data seja data X. Isso, então, o processo já pode sair assim que estiver pronto, dali do CELEG, tá? Vai tramitar até o despacho do presidente, deferindo, volta para o serviço que faz o ato de aposentadoria, o SEDEP, vai fazer o ato de aposentadoria, mas ele só vai fazer esse ato lá pertinho da data, vai disponibilizar para o presidente assina e ele disponibiliza esse ato um dia antes, né, para ser considerado publicado no dia seguinte, no dia que a servidora pediu. A Denise ainda pergunta em relação à contagem da LTS, ela incluiu LTPF e licença maternidade, se isso também impacta na contagem de tempo. Não. A LTPF, a não ser aquela que seja sem remuneração,
Essa sim, aí não conta para nada, ou o servidor sem remuneração pede para ficar contribuindo para o regime próprio, aí é contado apenas para aposentadoria e disponibilidade. Não é contado também como aquelas licenças de tratamento de saúde acima de 720 dias, contadas para serviço público e efetivo exercício no cargo. O Sidney pergunta como ficam os dias trabalhados depois de completados os requisitos para aposentadoria, enquanto tramita o processo para deferimento. Então, o que acontece? A gente tem o processo de aposentadoria, ele completa o requisito para aposentadoria, passa a tramitar o processo. Quando sai o ato e a data exata da aposentadoria do servidor, esse processo retorna ao CELEG e nós fazemos uma certidão complementar de tempo de contribuição, que vai da data que a gente colocou no mapa até um dia anterior à data da aposentadoria. Então, esse dia é contado como para todos os efeitos. Certo. E a Helena ainda repete a sua pergunta, refaz, dizendo que na indenização de férias não gozadas, incide desconto de previdência e imposto de renda? Não, não. As férias, quando indenizadas, têm natureza indenizatória, então não incide imposto de renda e nem previdência. O Wagner, complementando a pergunta da Neile, os 720 dias de licença para tratamento de saúde são do mesmo CID? Não necessariamente o mesmo CID. O que vai acontecer? Eles vão pegar o CIGEB, que é o setor de frequência, ele tem anotado lá todas as licenças de tratamento de saúde do servidor, e quando chega, independente de qual seja o CID que foi concedido aquela licença, eles vão somar todas as licenças para tratamento de saúde até 720 dias. Tem um registro no SRH, aqueles que completam, fica registrado. Então, a partir dali para frente, caso o servidor tire outra licença para tratamento de saúde, é descontado o vale alimentação, que é aqueles que já têm esse tipo de, essa quantidade de licença, têm a ideia do que eu estou falando, acabam não recebendo vale alimentação por aqueles dias que ultrapassaram os 720, por conta da efetividade, né? O Fábio pergunta como é calculado o valor da aposentadoria para quem entrou a partir de 2003. Bom, entrou a partir de 2003 e antes de 14 de outubro, é calculado pela média contributiva, certo? E passando de 14 de outubro de 2013, ele passa a ter um cálculo no teto da Previdência Social, né, do regime da Previdência, que hoje R$ 5.189,82. Certo, gente, nós estamos com quase 18h30, daqui a uns minutinhos nós vamos encerrando, então quem ainda tem pergunta... A Helena pergunta, a pergunta da Joyce eu já fiz, né? Já refiz, já foi respondida. E a Idalva agora pergunta, no pagamento de licença prêmio, o que é descontado? O pagamento de licença prêmio, bom, a indenização da licença prêmio quando paga, né? Ela vai ser calculada pelo valor do salário, do último salário. Claro, o que tu leva quando tu usufrui a licença prêmio? Essas são as rubricas que vão fazer parte da indenização. Se você exerce função comissionada, você não recebe função comissionada nesse período de licença prêmio. Automaticamente, esse valor da opção não vai ser agregado à indenização da licença prêmio. O Luiz Fernando tem um comentário, parabéns pelos esclarecimentos, Souza. Beleza. E da Quinta Vara do Trabalho veio a pergunta como fica a aposentadoria para deficiente físico? Tem regulamentação, a gente está vendo isso, tem alguns servidores já se perguntando a respeito disso para serem aposentados, né, por deficiência física. Tem que ter os 25 anos de deficiência física, não dá para chegar a ter inferior a 25 anos, né, mas tudo isso tem que ter o regramento e no momento está sendo estudado, né? Então, os comentários agora, Souza, assim, do Roberto, da Soraya, da Heloísa, do Berreta,
São todos agradecendo pela excelente palestra, né? Respostas muito claras, todos agradecem. Nossos colegas estão perguntando se a videoconferência está sendo gravada. Sim. Então, em seguida, né, já na segunda-feira pode ser revista, vai estar na página do SEDUC, tá? E nós, então, também, refazendo o que o Souza comentou, as perguntas que forem mais específicas, que exigem mais cálculos, que todos podem, então, fazer o e-mail, né, direcionado ao CELEG, e que os que querem realmente pedir o seu tempo de serviço, então façam via PROAD, né? Mas as perguntas mais... Os servidores que ainda não fizeram o cálculo o cálculo de tempo de contribuição para a aposentadoria, abono, se quiserem, se desejarem, podem fazer o PROAD de contagem, vai direto para o CELEG, lá nós fazemos, depois damos ciência para o servidor direitinho. Se permanecer alguma dúvida a respeito das contagens, pode nos ligar, a gente vai tranquilamente vamos esclarecer o que for preciso. Então tá bem, pessoal, assim também Valeu. Agradeço a todos, agradeço especialmente ao Souza, né, nosso colega que gentilmente está aqui nos auxiliando, à área de saúde também que promoveu essa palestra, e desejando a todos também que, né, aproveitem, que se quiserem rever a palestra, como eu disse, vai estar gravada. Não esqueçam de assinar a presença virtual. E também, assim, além de todos os agradecimentos que a gente está vendo aqui no chat, também vocês vão receber a avaliação por e-mail, então também, né, agradeço encarecidamente a todos por responderem nossas avaliações, que sempre são muito importantes para nós. Também desejo a todos, então, muito obrigada e um ótimo final de semana. Obrigado também, né? Agradeço a atenção de todos, um grande abraço, tá? E à disposição de todos.